Tá contando 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupar o que está escrito na Bíblia do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor? Glória a Deus. Vamos ler o livro de Lucas? Glória a Deus. Capítulo 5. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Quero convidar o irmão Abner para fazer essa leitura. Os irmãos
aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanharemos, mas por que manda lançares a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram todos e o seguiram. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, vamos ter um pedido de oração? Vamos estar fazendo a oração da fé. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, gratidão ao Pai por esta palavra, Senhor amado. E também queremos lhe pedir nesta hora, Senhor, neste momento, receber a nossa oração da fé. A palavra diz que a oração da fé pode muito em seus efeitos, ó Pai. Que o Senhor venha visitar a cada pedido, a cada petição de cada irmão que está, de todos aqueles que têm pedido oração, daqueles que precisam, necessitam. Abre, Senhor, as janelas do céu, derrama a bênção sobre a vida de cada um, cura os enfermos. Senhor, é o que lhe pedimos em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado, é o que lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Grupo de louvor vai estar adorando ao Senhor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
Glória a Deus, aleluia. Antes que eu existisse, Glória a Deus. Os jovens sob a oportunidade. Aleluia.
Aleluia. Irmãos, bom é sabermos que nós temos um Deus que cuida de nós nos detalhes, né? Aleluia. Estou muito feliz com Jesus, que nem eu contei na quarta-feira passada, que Deus abriu porta para mim estar fazendo a faculdade da FATEC, e amanhã eu começo para a honra e glória do Senhor. Para mim, isso foi uma grande vitória que o Senhor me deu. Há muitos anos passados, quando eu não pude terminar a faculdade que eu estava fazendo, o Senhor falou para mim que na hora e no tempo certo Ele iria abrir essa porta e eu iria fazer. E hoje eu estou aqui para contar essa bênção. Então, irmão, se você tem um sonho, se você tem algo que você quer buscar e você está aí desanimado, que não consegue, entrega para o Senhor e confia que no momento certo o Senhor abre a janela do céu e te abençoa. Glória a Deus, aleluia. E eu estou abrindo a oportunidade nessa hora para um irmão, uma irmã contar um testemunho. Glória a Deus, aleluia. Quem vai ser o irmão que está vindo contar o testemunho? Glória a Deus. Pastor, eu vou bem rapidinho. Quero cumprimentar meus irmãos em nome de Jesus. Quero dizer que Jesus é bom, Deus é fiel. E tem que curto. Está difícil, né? Irmãos, Jesus é fiel, não tenho dúvida. Deus tem me honrado na minha jornada, no caminho da presença de Deus. E tive o privilégio, a honra, não porque você mereceu, semana passada, quarta-feira, Deus dá a oportunidade de estar passando a palavra, a responsabilidade, mas nada de mim, simplesmente a capa aqui, toda a honra e toda a glória para dar o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que essa semana passada, falei que tinha que chegar alguém para vir falar em referente à palavra que Deus tinha me dado. Só que, algum tempo atrás, meu pastor falava que a maioria das vezes o cara pregando, e a maioria das vezes a palavra, talvez até sempre, a palavra primeiro vem para quem está falando. E é verdadeiramente, eu posso viver isso e dizer, porque antes de ontem, ligou alguém que me devia há muito tempo, eu já tinha como perdido, me ligando, me perguntando qual forma, como é que ele podia fazer para me pagar. Eu já tinha como perdido isso aí. E aí, falei aquele dia que o que a gente tinha feito no passado estava sendo gravado em algum lugar, que ia ser honrado, que Deus não deixa nada passar, que fica na memória. Aconteceu comigo também. E o pior não foi isso. O pior é que ele me pediu perdão e mandou uma mensagem assim. Isso, irmãos, o ímpio falando, tá? Ele mandou uma mensagem bem clara: te peço perdão e não deixa de ajudar ninguém, porque eu pisei na bola com você. Aquilo lá para mim valeu mais que dinheiro, porque a maioria das vezes a gente tenta fazer pelo próximo, não porque a gente é bom, não porque a gente se acha capaz. Porque Deus toca no nosso coração e a gente, às vezes por impulso, às vezes por Deus dá a oportunidade de nos ajudar, nós vai e ajuda, não importa quem. E a maioria das vezes nós se frustra e dá vontade de parar. Mas eu agradeço a Deus por Ele não deixar eu parar, porque toda a honra e toda a glória é dele. Então o que valeu desse irmão foi o quê? Posso chamar de irmão, porque a palavra que ele me deu, a mensagem que ele me mandou, não tem preços. Sem contar que Deus me deu a oportunidade de pagar uma dívida de 98 mil com menos de 10. Isso é um privilégio para mim, porque algo que não teria como pagar mais, estava perdido também. Deus me honrou, me deu condições, me deu situações de eu chegar e quitar um acordo que não foi ninguém que veio atrás de mim, que eu pude ligar pela fé e resolver o problema. Algo que estava vergonhoso, estava me incomodando no meu coração. Eu falava, isso que ajuda a ser perdoado, eu não queria que fosse assim. Eu pedi a Deus, do jeito que eu fui homem para chegar lá, eu queria chegar e honrar esse compromisso. E Deus me privilegiou com essa oportunidade. Então, para me devolver passando esse capucho na orelha, quando tiver algo da paz do Senhor, e você estremer ou achar que não é capaz,
Não duvide de vocês não, porque se Deus colocou na mão de vocês, é porque tem algo para entregar melhor ainda. Então eu agradeço a Deus pela sua oportunidade, agradeço a Deus por Ele ser bom e por Ele ser nas nossas vidas. Amém? E a palma do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu fico maravilhada com os irmãos que vêm contar o testemunho. Então, se você, irmão, tem uma bênção lá, por mais que seja pequeno para você, você fala, isso não é nada, saiba que tem alguém lá que está precisando ouvir que Jesus pode, que Jesus faz, que Jesus transforma, que Jesus muda. E às vezes o seu testemunho edifica a fé de muita gente, né? Glória a Deus. As crianças vão estar adorando ao Senhor nesta hora. Glória a Deus. E eu quero convidar os pais também para estar vindo a louvar junto com as crianças. Irmã Fernanda, irmão Roberto, a irmã Eliana, irmão Ronaldo e a irmã Lia também. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vai saber passinho não, hein? Vai fazer. Irmãos, rapidamente. Irmão Abner, veja lá com a gente. Os jovens também vai estar adorando junto com nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia!
Marília vai estar contando breve o testemunho dela. E já vai estar louvando ao Senhor para nós os dízimos e as ofertas para cada Senhor. Irmão, enquanto a irmã Eliana se prepara, eu quero falar com você. Você que está aí, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você que está aí assistindo este culto, assistindo não, irmãos, adorando ao Senhor juntamente conosco nesta noite, para a honra e glória do Senhor, eu quero falar com você, para que o Senhor venha falar aos seus corações. Você que é braço forte da obra do Senhor, você que tem um desejo de ajudar a obra do Senhor de alguma maneira, muitas das vezes você não pode ir, muitas das vezes não dá para fazer, mas você está aí no seu lar, nos acompanhando. Sabe, irmãos, que nós estamos em construção para a obra do Senhor, a igreja que nós estamos construindo para a obra do Senhor. Eu quero falar com você que está aí deste lado. Irmão, venha ser um braço forte da casa do Senhor, venha nos ajudar com a sua oferta, o seu propósito. E eu sei que é Deus que retribui em dobro. E você que está aí, que muitas vezes fala, eu quero ajudar a igreja de alguma maneira, aquela igreja lá do Missões de Paz, que está em construção para a obra do Senhor, que tem ajudado muitas pessoas, irmãos, que têm nos procurado. Para você aí, eu quero deixar aqui o nosso Pix. Anota aí o nosso Pix, 11 98567 2508. Esse número também é o número do nosso pastor. De repente você quer doar aí um saco de cimento, um metro de areia, bloco, cimento. Não sei o que você tem aí que você sentiu no seu coração de doar. Pode ligar nesse número também, falar com o nosso pastor, que nós estamos, irmãos, braços abertos para receber a sua doação para a obra do Senhor. Então anota aí o telefone e o Pix, 11 98567 2508. Talvez você quer fazer uma transferência e não tem o número. Vou deixar também o número da conta do Banco Itaú, conta corrente 45522, dígito 9, agência 6065 do Banco Itaú. Irmão, venha ser um braço forte para a casa do Senhor. Faça um propósito, irmão, de fé. Às vezes você tem uma causa aí para resolver e não sabe como. Às vezes você tem um propósito e não sabe como. Faça um propósito. Doe uma oferta de amor para a obra do Senhor. E o Senhor vai entrar com confiança naquilo que você tem pedido para o Senhor. Pix 11 98567 2508 ou pelo Banco Itaú, conta corrente 45522, dígito 9, agência 6065. Seja o braço forte da obra do Senhor. A irmã Eliana, na hora que ela estiver louvando ao Senhor, depois do testemunho, o irmão Roberto vai estar recolhendo os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aos irmãos com paz do Senhor, amém? Graças a Deus, eu vou ser breve, mas nós precisamos sim contar as bênçãos do Senhor, porque afinal de contas, se a gente pede, recebe. Então nós precisamos sim engrandecer o nome dele, né? Algum tempo atrás, né? Algum tempinho atrás, eu sempre tive vontade de estudar aqui no bairro, mas era uma escola específica, né? De profissionalizante. E aí eu falei, surgiu vagas o ano passado para fazer a matrícula. Eu falei, eu vou fazer, né? Agora eu já estou fora do mercado de trabalho e vou tentar. E aí eu fiz, me ligaram para fazer uma entrevista. Aí teve a primeira chamada, eu passei lá em frente e o meu nome não estava. Aí eu estava voltando de São Mateus com a Rayane e falei, Rayane, vamos ali do outro lado ver a escola. E aí eu já perdi uma oportunidade porque eu não tinha um curso que justamente é lá na escola da Inford, muitas pessoas conhecem. E aí eu perdi uma grande oportunidade naquela época, mas o meu tempo não é o tempo do Senhor, né? E aí quando eu fui ver a lista, a segunda chamada, meu nome estava lá. E aí eu fiquei muito contente, porque assim, é uma experiência nova, né? Engloba muita coisa da minha área e muita coisa diferente. E aí eu já fiz a matrícula, tudo certinho, comecei a estudar. E aí, se Deus quiser, eu creio que vai dar tudo certo. Então, assim, às vezes não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. E a espera faz parte do processo. Então, que nós continuamos intercedendo, porque a minha bênção é a sua é a minha. Se você está feliz,
eu fico feliz. E o Senhor, Ele está presente, Ele se faz presente nessa igreja, né? Eu não sei o que você veio pedir, o que cada um precisa, a necessidade de cada um. Mas se for por simples, pode ser coisa simples, igual a nossa pastora falou. Mas o Senhor, Ele é detalhista. Se você pediu uma coisa assim, por mais que você fala, olha, chega, é coisa inexplicável. Às vezes a gente nem espera, chega lá, ó, uma bênção para você, um bolo, uma coisa diferente que a pessoa fez. Aqui, irmã Eliane, eu vim trazer para você. Isso é tudo motivo de engrandecer o nome dele. Porque, embora eu falasse, ah, Senhor, eu não vou ficar mais pedindo, mas o Senhor, Ele conhece a sinceridade do meu e do seu coração. Então, que venhamos continuar engrandecendo o nome dele. Porque nós somos merecedores, porque nós temos ele, né? E o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Amém? Pode fazer o seu temporal se acalmar. Se não tem mais forças para remar e as ondas começam o seu barco virar, você pede ajuda e ninguém pode lhe escutar. A noite escura no imenso mar, não tem mais fim, não quer acabar. Nessa hora que o poderoso vem, pois poder pra isso nas mãos ele tem. Ele mar, ele tem que acalmar. E quando precisar e sua fé falhar, diante desse mar e não puder passar, é só chamar seu
Mais uma vez, eu cumprimento todos os irmãos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pedi para a igreja se colocar de pé, para a gente fazer uma oração pela vida do eleitor dessa noite. Amém? Pai Santo, soberano Deus, mais uma vez, Senhor, estou aqui, Senhor, meu Deus, para ser útil à tua casa, Senhor, e pedir pela vida do teu servo, Senhor. Pedir pela vida daquele, Senhor, para te adorar e trazer a palavra aos nossos corações, Senhor. E que tu possa, Senhor, meu Deus, tomar posse, Senhor, meu Deus. Deixar usar, Senhor, conforme o teu querer, Senhor. E as tuas palavras, Senhor, meu Deus, encaixe nos nossos corações, conforme tu quer, Senhor, meu Deus. Para que a gente não saia daqui conforme chegamos, Senhor. Dá para nós, Senhor, o que precisamos, não o que pedimos, Pai. Porque confiamos em Ti, Senhor. Eu confio a minha vida, a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, às tuas mãos, Senhor, meu Pai. Porque eu confio em Ti, Pai. Eu confio que Tu já és conosco. Tem falado com nós no hino, tem falado com nós na palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, usa o teu servo, Senhor, conforme a Tua vontade, desde agora para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Roberto. Deus abençoe toda a igreja. Paz do Senhor a todos. Amém? Amém? Pode se sentar. Palavra de Deus para esta noite. Nós meditamos no livro de Lucas, capítulo 4, verso 5. Verso 5. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Amém? E aconteceu que, apertando a multidão, ouviu a palavra de Deus que estava junto ao lago Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia, e logo os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando no barco, que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se em cima do barco, a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão: faz tu no mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havemos trabalhado a noite toda e nada apanhamos, mas porque tu manda, eu lançarei a rede. Aleluia. Mas porque tu manda, eu lançarei a rede. Eu gostaria de falar um pouco sobre esta maravilhosa pesca, e quero falar também sobre de nós trabalharmos, fazermos as mesmas coisas e as coisas não estão dando certo. Interessante que esse texto nós observamos que Pedro se coloca diante do mestre e fala: mestre, eu já trabalhei, nós já trabalhamos a noite toda, trabalhamos e não conseguimos pescar nada. Porém, se o Senhor está mandando, eu vou. Sabe que tem hora que nós fazemos já o que nós entendemos, o que sabemos,
o que temos conhecimento, sabedoria, o que temos estudado para fazer, o que somos doutores para fazer, e muitas das vezes as coisas não dão certo. E tem hora que nós precisamos ir pela palavra do Mestre. Tem hora que nós precisamos ir pela palavra do Mestre. Vai lá no mar alto, volta lá no mar alto e lança a rede. Lança a rede. Ô Jesus, espera aí. Eu já trabalhei a noite toda, já lançamos, trabalhamos a noite toda, 2 barcos, lançamos a rede, nem eu nem meus companheiros pegamos nenhum peixe. Interessante que na Bíblia trata-se de 2 pescas maravilhosas. Trata-se de 2 grandes pescas. Uma esta relatada no livro de Lucas, capítulo 5, ou também Mateus capítulo 4, versículo 18 em diante, ou também Marcos capítulo 1, do 16 em diante. E também a pesca depois da morte de Jesus, Jesus já ressuscitado. A pesca onde também eles tinham trabalhado e não tinham pegado nada. E é interessante que há 2 pescas diferentes. Essa pesca, a qual está relatado no capítulo de Lucas, capítulo 5, ela está falando sobre o chamamento, a chamada de Jesus para os discípulos. Quando nós vamos observar o capítulo de João, o capítulo 1 de João, nós vamos perceber que Jesus está chamando os seus discípulos para caminhar com Ele. Porém, alguma coisa precisava fazer. E nesta chamada de Pedro, João, André, os seus companheiros, esta chamada, ela tinha o intuito de fazer eles não mais pescadores de peixe, não mais fazer o que estava acostumado a fazer. Agora, Jesus chama eles para ser pescadores de almas. Pescadores de alma. E o interessante é que Jesus chamou ele por causa da função que ele tinha. E Jesus sabia que ele, sendo pescadores de peixe, ele ia lutar, se de preferência de dia ou de noite, para buscar as almas que a qual o Senhor também tinha para com ele. Sabia que o propósito da paciência, o propósito da esperar, precisava também estar na vida deles. E é interessante que Jesus chama. Eu sempre falo que precisamos ganhar, ensinar e enviar. E Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele dá o convite: vinde. Vinde a todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Jesus tem um plano com a vida de Pedro. E Pedro precisava agora, embora já tinha lançado a noite toda na primeira pesca, e ele nem os barquinhos dos companheiros tinha pegado nada, eles precisavam voltar lá no mar alto, lugar aonde eles já estavam, mas eles tinham que ir lá. Interessante, não era mais por causa da experiência, não era mais porque ele sabia, não era mais porque as redes estavam todas boas para fazer, já estavam limpas, porque eles estavam lavando a rede. A Bíblia conta que ele já tinha descido do barco,
do barco, irmão, é que a pescaria acabou. E você sabe que tem pessoas que também, muitas das horas, já têm descido do barco, não está congregando aqui para você que está online, não está congregando em lugar nenhum, não está em lugar nenhum mais, porque a gente já está lavando, muitos já estão entregando seus cargos, estão entregando as suas posições, mas o Senhor manda voltar ao mar alto e lançar a rede. Amigos e irmãos em Cristo, pode ser que a sua esperança da pesca já terminou, mas agora é hora de você ouvir a voz do Mestre, aleluia. E agora você não vai entrar mais no mar alto por causa da sua experiência, você não vai entrar mais por causa, você sabe, porque você já evangelizou, porque você já fez, já aconteceu. Agora você vai entrar no mar alto. Fala comigo, porque Jesus está mandando. E quando Jesus manda, irmão, Ele se encarrega do milagre. Quando você conta com a sua experiência, não estou falando para você cruzar os braços e deixar as coisas acontecer, mas é chamamento. Você sabe que tem pessoas que estão ouvindo essa palavra, que Deus chama ele, e possivelmente vai ser ganhador de almas, e não vai ganhar nada pela vida das funções humanas. Tem pessoas que vão abandonar tudo para fazer o querer do Senhor. E é bem verdade que tudo isso depende do tempo de Deus. Ele diz aqui: tem um tempo determinado para todas as coisas. Interessante que no último versículo que nós lemos, versículo 11, o que acontece com Pedro? O que acontece com João? O que acontece com André, os discípulos? Leia para mim aí. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Hã? Deixaram tudo e o seguiram. Ah, pastor, eu já não tenho essa fé. E é verdade, irmão, que tudo isso tem tempo determinado para todas as coisas. O Senhor chama esses homens para ser pescadores de almas, de homens. E o interessante é que eles começam a seguir Jesus, e a fé deles foi tão grande, que o mesmo Jesus que está nos chamando é o mesmo Jesus que vai cuidar de nós. Porém, irmão, não pense você que servir Jesus é mil maravilhas somente. Não traz dúvidas, não traz momentos incertos, porque traz. Nós vamos ver vários textos sagrados e ver que os discípulos estavam nas grandes tempestades e eles estavam com medo, porque o tempo estava incerto. Mas sabia alguém que sabia dar ordem também para mar e para vento, aleluia. E tudo precisa se acalmar, porque tudo ouve a voz do Senhor. Nós lemos aqui essa semana o Salmo 139. Tudo glorifica ao Senhor, tudo exalta ao Senhor. Interessante que lá no capítulo João, capítulo 21, João capítulo 21, glória a Deus. Capítulo 21. Depois disso, tomou Jesus a manifestar aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi junto com eles e se manifestou. E estavam juntos Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, mais 2 dos seus discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar.
E disseram os outros: também vamos, amigo, eu vou pescar, então eu vou junto com você. Irmão, tem hora que nós precisamos de ter companheiros para fazer algo. Interessante que eles tinham sido chamados para fazer o que, irmão? Qual era o chamamento dos discípulos? Ganhar almas. Interessante que no primeiro texto fala que eles largaram tudo e seguiram Jesus. Só que quando nós vamos observar, Jesus morre, e alguns dias se passa, sabe o negócio? O mestre morreu, o negócio é ir pescar. Eles acharam que Jesus esqueceu do plano que tinha sobre a vida deles. Você sabe que tem hora que nós estamos voltando a fazer coisas que era da nossa função, e Deus tem plano para fazer coisas diferentes sobre nós. Eu não estou dizendo tipicamente ou diretamente em você largar tudo para seguir Jesus, mas eu estou falando porque Deus sempre tem te colocado você num propósito, e muitas das horas os dias passam, parece que entra no esquecimento e você volta no propósito primário ou anterior. Ô irmão, continua naquilo que o Senhor te chamou. Aleluia! Não saia da sua posição, mesmo que parece que está esquecido. O pastor esqueceu, o grupo de louvor pode esquecer, irmão, mas continue na programação, continue, aleluia, atento ao propósito do céu. Nós estamos entendendo a palavra de Deus essa noite? E a Bíblia diz que os discípulos, Pedro e alguns companheiros voltam a pescar. E quando nós vamos observar, Jesus manda ele jogar a rede para o lado direito. Porém, ele mesmo fala que tinha trabalhado, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceu que era ele. E perguntou Jesus: filhos, que tens alguma coisa para comer? E respondeu: não temos. Eles foram pescar e trabalharam a noite toda e não pegaram, fala comigo, nada. E você, já aconteceu alguma vez de você fazer alguma coisa e nada dá certo? Já aconteceu com você? Sim ou não? Quantas das vezes acontece de você batalhar e as coisas não darem certo? Tem hora, irmão, que o próprio Jesus está pedindo para você alimento. E aí, filhos, pescou a noite toda, então traz aí alimento. Você acha que Jesus não sabia que ele não tinha pegado nada? Sim ou não? Na verdade, Jesus estava testando eles. Tem alguma coisa para comer aí? Jesus sabia que eles não tinham pegado nada. Ô irmão, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. O que para você parece impossível, para Deus é possível. Irmão, a Bíblia conta de uma história no capítulo de Mateus, capítulo 19, de um jovem rico, que agora pergunta para Jesus: o que eu posso fazer para te seguir, ou para herdar o reino do céu? Jesus olha para ele e fala o quê? O que Jesus fala? Dá dízimo, foi isso que Jesus falou para ele?
dá dízimo, dá sua oferta. Foi isso que Jesus falou para ele? O que Jesus falou para ele? Vende tudo que tem e siga-me. Ou seja, abandona tudo que tem. Só que quando Jesus fala isso, fala comigo assim, lembra aí comigo, ó. Pedro estava lá junto. E Pedro pede a palavra no culto naquele dia. Pede a palavra para o pastor Jesus. E Jesus concede a palavra. E Pedro olha, ó, mestre, seguinte, o senhor está falando para esse jovem vender tudo que tem para te seguir. Porém nós abandonamos tudo o que tínhamos para te servir. O que nós vamos ganhar com isso? Olha, irmão, se tivesse como classificar Pedro, o camarada difícil de se lidar. Jesus, eu estou tanto tempo com vocês, com o senhor aqui, eu abandonei, o que é que nós vamos ganhar até agora? Eu provavelmente ele queria dizer isso, até agora não tenho visto nada. Ô irmão, tem hora que nós estamos na igreja e tem alguém ainda que cai ainda e fala, Senhor, eu estou servindo o Senhor há tanto tempo e eu não estou vendo. Já aconteceu com você? Levanta a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Por que eu falei para dar glória a Deus? Porque você é uma pessoa normal, irmão. Nós muitas das vezes esquecemos da grandeza que o Senhor tem feito, aleluia, sobre nossa vida, e a promessa que Ele faz sobre nós, Ele vai cumprir, aleluia. Oi, irmão, Pedro na primeira pesca vai pescar, Jesus ordena a ele voltar lá para lançar a rede, porém ele não tinha fé suficiente dele próprio, porque ele já estava lavando a rede, já tinha descido do barco, já estava provavelmente guardando para o próximo dia, porque é pescador, tem experiência, não deu hoje, eu volto amanhã. E tem hora, irmão, que não adianta a gente ficar questionando o que nós perdemos. Nós precisamos inteirar, irmão, e levantar a nossa cabeça, porque amanhã é outro dia, amanhã é novas oportunidades, amanhã é novo plano, amanhã é novas portas que o Senhor abre. Nós precisamos entender isso. E quando Pedro encontra com Jesus, Jesus manda ele voltar lá no mar alto, e ele diz, Senhor, eu estou cansado, mas porque o Senhor está dizendo, eu vou. E a palavra de Deus diz o quê? Crê nos seus profetas e prosperarei. Aleluia. Sabe, irmã? Sabe quando as portas já bateu em todas as portas, mas você não tem mais esperança? E você vai dizer, por causa da palavra ministrada, eu irei, Senhor. Aleluia. Por causa da palavra ministrada, aleluia, por causa da tua palavra, eu vou tomar posse da minha bênção, aleluia. E quando o crente faz como Pedro, ele vai lá, irmão, e a Bíblia diz que a rede começa a não suportar. Primeira pesca maravilhosa, a rede começa a não suportar, e ele começa a fazer sinal para outros barquinhos. Ei! Vem para cá você também, eu preciso da sua ajuda, porque é muitos peixes. E a Bíblia diz que os dois barquinhos, os outros barquinhos iam quase a pique, porque eram muitos peixes. O que eu quero trazer também nessa palavra do barco cheio, irmão crente, tem que tomar cuidado também quando está cheio. Fala comigo, cheio. Irmão crente, quando está muito abençoado, tem que tomar cuidado, porque o barco dele também pode ir a pique. Se não vigiar, se não orar, se não tiver prudência, pedir sabedoria do alto, o seu barco pode ir a pique. Por quê, pastor? Oi, irmão, a igreja agora falou alto. Quando eu canto, todo mundo dá glória, todo mundo sai do ar, pula, glorifica. É porque eu faço isso? Não, irmão, é porque você está cheio da glória de Deus, e a glória não é para você, a glória é para
Jesus. Aleluia. Interessante que a glória de Jesus está na minha vida. Eu sempre posso contribuir com mais um. A glória que está no meu barco, aleluia, tem peixe no seu barco também, aleluia. A bênção que está na minha vida, tem bênção, aleluia, para a vida da igreja também. Como diz a irmã Ian aqui, aleluia. Um se alegra com a vitória do outro. Por quê, irmão? Porque eu faço parte, aleluia. O meu barquinho pega, aleluia, as bênçãos, aleluia, dos irmãos da direita, da esquerda, aleluia, porque eu tomo posse, aleluia. E quantas das vezes nós já participamos, já operamos, Deus já operou milagre através de nós. Você já viu milagre, já viu pessoas sair, pessoas sendo libertas pelo poder da palavra. E lá na frente você diz para o Senhor, o quê? Que eu vou ganhar com isso, Senhor? Eu não estou vendo nada, só dá trabalho, parece que é só enfado e canseira, eu não estou vendo nada. O que eu vou ganhar com isso, Jesus? Tem hora que parece que o desejo de caminhar para. Eu não vou fazer mais o que eu estava fazendo, porque eu não estou vendo resultado. Quem já disse isso alguma vez? Todo mundo, irmão. Eu vou parar, eu não vou fazer mais isso, porque eu não estou vendo resultado. Irmão, tem coisas que você não vai ver resultado. Tem coisas que não cabe a você ver o resultado. Tem coisas que cabem para o Senhor. Tem coisas que cabem para o Senhor. Tem resultado que nós queremos colher que não é para nós. Agora, tem coisas, irmão, que nós batemos na mesma tecla, não está dando certo e precisamos de uma nova atitude. Por quê, irmão? Deu errado a vida inteira e está insistindo na mesma tecla, vai dar errado de novo. Mas, pastor, eu sou crente na pessoa do Senhor Jesus. Irmão, eu estou falando com crente mesmo agora. Eu não estou falando com pessoas que andam tortuosas no meio do caminho, que está andando para o caminho segundo o desejo e das paixões pecaminosas. Eu estou falando com crente na pessoa do Senhor Jesus agora, porque o crente na pessoa do Senhor Jesus, ele já acertou, a bênção de Deus já está sobre ele. A purificação do sangue de Jesus já entrou na história dele, aleluia, já purificou o pensamento, já purificou a palavra, já purificou o olhar, já purificou a mão, o pé, aleluia. Agora é motivo de glorificar ao Senhor. Opa, agora eu vou milagre, agora eu vou seguir Jesus. É isso que Pedro fez, os discípulos. Pega, começa a servir Jesus, mas porém abandona tudo o que estava fazendo. Você sabe que tem hora que nós passamos os pés pelas mãos? Tem hora que achamos que devemos fazer e não é a hora de fazer. Nós vamos ver Pedro bravo. Por quê? Senhor, o Senhor está falando para ele vender tudo, abandonar tudo que ele tem, pois ele é rico. E a Bíblia diz na história do jovem rico, que aquele jovem fez o quê? Se entristeceu, porque ele era rico. Sabe que tem pessoas que têm o coração na riqueza? É por isso que se entristece quando fala para ele vender tudo que tem e seguir Jesus. Porque o coração dele está onde? Em Jesus? Não, na riqueza. Tem pessoas que a gente fala para ele, larga o seu passado. E ele não quer largar o passado porque ele ama o passado. Fala para ele, larga de comer isso. Ele não larga de comer aquilo porque ele ama. O coração dele está naquelas coisas. Fala para ele, olha, você não pode andar por esse caminho, não, mas eu gosto desse caminho. Tem hora que nós precisamos fazer uma escolha. Pedro, irmão, era pescador. E nós vamos perceber pelo texto
que ele gostava de pescar. Que ele estava ali, ele chamava os companheiros, geralmente não, pescador mesmo. Não adianta o camarada que não gosta de pescar ir lá pescar. Uma, porque não vai surtir efeito. O Senhor te chama na função que você está. Vocês estão entendendo? Jesus te chama onde? Qual? Na função que você está. Jesus te chama com aquilo que você sabe fazer. Jesus te chama com aquilo que você sabe adorar. Jesus te chama com a sua simplicidade. Jesus te chama com a sua bem-aventurança. Mas você tem que colocar Jesus em primeiro lugar. Na pesca do capítulo 19, perdão, do capítulo 21 de Mateus, de João, Jesus aparece e manda lançar a rede. Interessante que Jesus manda lançar a rede para o lado direito. E assim fizeram, e não podia puxar a rede. A rede, tão grande era a quantidade de peixe que a pegou aquele dia. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com as suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram ao barquinho puxando as redes. Quem? Para os outros discípulos. Tem gente que quer puxar a rede só. Tem hora que é hora de puxar a rede. Quem? Para todos os discípulos. Todo mundo precisa estar junto no mesmo propósito, senão fica pesado para um, viu? E os outros vivem na maré mansa. E a Bíblia diz que puxando a rede, porque estava distante da terra, senão quase 200 côvados, e saltaram em terra, e viram ali uma brasa, e em cima um peixe, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhaste. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não rompeu a rede. Interessante que no primeiro texto a Bíblia diz que a rede romperam. No primeiro texto a Bíblia diz que a rede romperam, porque eram muitos peixes. Interessante, pastora Adileia, que esses 153 grandes peixes, quando nós vamos fazer um estudo mais aprofundado no Mar da Galileia, é exatamente a quantidade de espécies de peixe que tinha no Mar da Galileia. Vem comigo, por favor, preste atenção nesse texto. Eu falei para vocês que era quantas espécies tinha no Mar da Galileia? 153 grandes peixes havia de espécie lá no Mar da Galileia. Porém, na hora da pesca, quantos peixes pega? 153 grandes peixes. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Que no plano de Deus ninguém está de fora. Aleluia! Na nossa pescaria não cabe nós deixar ninguém de fora. Aleluia! Nós temos que colocar todos 153 grandes peixes, aleluia, dentro da rede, aleluia.
E a Bíblia diz, ensina aqui também, que o papel do pescador, é pegar todos os tipos de peixe. Ele escolhe na hora de pescar lá na rede. E por que na hora de pregar a palavra nós escolhemos para quem vai lançar a palavra? Porque na hora de falar para Jesus, nós escolhemos a quem nós vamos falar. A Bíblia diz que tem um texto sagrado na Bíblia Sagrada que fala exatamente sobre pegar peixe, pegar todos os peixes, e quem vai separar os peixes é o anjo. Se você não entende a missão sua de pescador, que a qual o Senhor chamou, pode até ser que você não está entendendo qual é o plano de Deus para a sua vida, mas o Senhor ordena você lançar a rede e lançar e trazer, fala comigo aí, todos os peixes. Não é um, irmão, não é o rico, não é o pobre, não é o negro, não é o preto, não é o amarelo, não é o pardo, não é o vermelho, não é o cor-de-rosa. Ah, pastor, você vai falar isso? Não é o homossexual. Não, irmão. Todos esses precisam vir para a casa do Pai, aleluia. Porque quem vai limpar, aleluia, vai ser o Senhor, aleluia. O Senhor tem propósito sobre a sua vida. Então, se você ainda não começou a lançar a sua rede, aleluia, a partir de hoje, sai daqui como ganhador de almas para o Senhor, aleluia. Deus tem propósito na sua vida, e muitas das vezes as coisas podem não estar dando certo, porque o que é que você tem feito para o Senhor? Ah, pastor, mas eu não estou tendo oportunidade. Irmãos, os peixes estão aí, o mar alto é o mundo, aleluia. O lugar que nós pescarmos é o mundo, e cada pescador precisa fazer a sua função. E tem hora, irmão, que a irmã Eliana vai pegar tanto peixe que ela vai ter que gritar para o socorro. Aleluia! Tem hora que ela vai precisar lutar por socorro. Irmã Lia, me ajuda! A irmã Lia, nós duas, sozinha não dá conta, e precisa chamar a irmã Ivani, aleluia. E uma vai chamando a outra, e muitas das vezes ainda é pouco, porque as forças são poucas. Aí chama a irmã Fernanda, aí chama o irmão Ronaldo, aí chama o irmão Roberto, aí chama o irmão José, e assim sucessivamente. E a obra do Senhor vai sendo, o nome do Senhor sendo glorificado através da sua vida. E quantos estão ainda, pastor, eu ainda não consegui pegar nenhum peixe? Irmão, tem hora que é o momento de aprendizado diante do Senhor. Vinde todos os que estáis cansados e oprimidos. Oprimido com o que, pastor? Oprimido com as hostes de Satanás? Não, irmão, não é somente isso não. Tem hora que nós estamos oprimidos com o dia a dia nosso. Também nós estamos oprimidos, irmão, com muitas coisas sobre a nossa cabeça, e precisamos ter consciência, saber que Jesus, aleluia, Ele vai nos limpar. Muitas das vezes nós entramos nesta rede e achamos que nós já estamos, porque nós já entramos na rede, né? Nós já estamos preparados. Não, irmão, é a hora que chega a hora do Senhor olhar. Esse ainda precisa crescer mais, né? Esse precisa amadurecer mais. Aí o Senhor vai nos tirar toda a opressão e vai nos aliviar. Para quê, irmão? Qual é a função que Ele nos alivia e nos dá paz espiritual? Para quê? Para nós termos simplesmente a alegria de dizer: ah, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou. Somente para isso? Somente para eu sentar no banco e glorificar o Senhor? Não, irmão.
irmão, toda vez que o Senhor dá bênção para alguém, o Senhor dá uma missão. Aleluia. O Senhor manda aquele paralítico levantar. Quando o Senhor manda ele levantar, eu acredito que ele ficou tão alegre. Eu acredito que ele estava indo embora sem a cama. Opa! Não me esquece da cama. Toma a tua cama e anda. Aleluia. Não vai sem a cama, porque a cama é o testemunho, irmão. Tem hora que nós precisamos andar com o nosso testemunho. Nós precisamos testemunhar da grandeza que Deus tem feito sobre nós. Mas pastor, Pedro mesmo estava bravo porque o que nós vamos ganhar, Senhor? Nós já largamos tudo, abandonamos tudo. O que nós vamos ganhar, Senhor? Lá na história do jovem rico. Lá na história do jovem rico, Mateus capítulo 19. Olha o que diz a palavra. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Versículo 26. E olhando para eles, Jesus disse: aos homens é impossível, é possível para Deus. O que é possível, impossível para os homens, é possível para Deus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, versículo 27, quem está aí acompanhando? Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Quem seguiremos? Jesus faz uma cobrança, porque Jesus estava falando, Pedro faz uma cobrança a Jesus, porque Jesus estava falando com o jovem rico. Ele está dizendo para Jesus: olha, Jesus, nós abandonamos tudo para te servir, o que nós vamos receber? Você sabe que tem crente que começa a fazer questionamento do que nós vamos receber do Deus, qual vai ser o nosso galardão, o que nós vamos receber com isso? Aí Jesus começa a dizer, e Jesus disse: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu acredito que Pedro olhou para Jesus e falou assim: ó, mas ainda quando o Senhor sentar no trono, você sabe que tem crente que quer as coisas tudo para outros? Sim ou não? Jesus fala: ó, quando eu sentar no trono, você vai sentar sobre um dos tronos das 12 tribos de Israel. Mas Jesus, tem crente que olha assim: ó, eu não estou precisando nada para o céu agora, eu sei que a minha salvação está ganha, mas eu estou precisando aqui para a terra. Tem hora, irmão, que nossa alma se angustia a tanto ponto de pedir socorro, misericórdia, filho de Davi, tem compaixão de nós não aguentamos mais essa provação. Até quando eu vou ficar desse jeito? E tem hora que nós queremos a resposta do Senhor já, não é isso? Aí o Senhor continua falando para eles: e todo aquele que tiver deixado, lê comigo aí quem pode. Todo aquele que tiver deixado Casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Opa! Aleluia! É 100 vezes tanto
você vai viver o quê? Uma vida eterna. Agora, posso perguntar uma coisa para vocês? O que é que você tem feito diante do Senhor? O que é que você tem abandonado diante do Senhor? Qual é o valor que você tem colocado diante do Senhor? Aleluia. Pedro largou as redes. E quando nós vamos ver, depende das traduções, nós vamos ver ali a palavra sócio, que possivelmente eles eram empresários da área da pescaria. Viu? E pescar a noite inteira e não ganhar nada é prejuízo, porque tem que pagar pessoas que foi lá pescar, tem que dividir a porção de cada um, e muitas das vezes fica pela responsabilidade pelo o dono do barco. E quantas das vezes, irmão, tem abandonado tudo e você não tem visto o efeito? Ah, Senhor, eu estou te servindo, eu abandonei todo mundo e eu não estou vendo mais resultado. Já vi crente fazer isso. Certa vez eu vi um tribulado que dizia ser pastor, ele falando, orando para Jesus, ele queria que Jesus desse o carro para ele. E Jesus não deu o carro para ele. Mano, você tem coragem? Será que Jesus vai dar asa para a cobra? Você acha que Jesus vai dar asa para a cobra? Sim ou não? Não, Jesus sabe por quê. Que dano que traria a cobra? Muito! E tem hora que nós não recebemos e nós precisamos olhar para nós mesmos, irmão. Precisamos olhar para nós mesmos, por que nós não estamos recebendo 100 vezes estamos nessa vida? Porque muitas das vezes nós lançamos a responsabilidade em cima de Jesus, mas a responsabilidade é nossa, aleluia. Jesus manda lançar a rede, e ele vai falar o quê? Conforme a tua palavra eu lançarei. Você sabe que tem crente que o Senhor manda e ele não obedece? Tem crente que o Senhor cobra ele ser dizimista, ofertante da casa do Pai, e ele muitas olha e fala, não, eu não vou sustentar pastor, não. Aí não sabe porque a casa dele está fechada, as portas estão fechadas, a enfermidade tem entrado, e não sabe por quê. Porque tem fechado as mãos para o Senhor. Irmão, eu abro mão da minha casa, eu abro mão da minha família, aleluia, para agradar o Rei Jesus, aleluia. Porque há uma promessa, a promessa é 100 vezes tanto nessa vida e depois o galardão da vida eterna. O que você tem, irmão? O que você tem largado por causa de Cristo? O que é que você tem abandonado por causa de Cristo? Pode ter certeza que os prazeres de Deus vai ser maiores para a sua vida. Porque a promessa que Deus faz, Deus cumpre. E pode ter certeza, irmão, Deus não vai ficar devendo nada para seu ninguém. Ah, pastor, mas a luta que eu não estou vendo, espere mais um pouquinho. Não desanime. Não faça como Pedro. Não faça como Pedro. Provavelmente, pastor Adilei, Pedro vai pescar para refrescar a cabeça. Acho que ele ouviu aquela palavra lá, ele está nervoso, vai pescar. Ele tinha negado Jesus, o mestre tinha morrido, provavelmente ele achou, agora eu vou pescar e eu vou refrescar a cabeça. Mas daqui a pouco Jesus ressuscitado aparece lá, porém ele não reconhece. Você sabe, irmão, tem hora que Jesus fala com você e você não reconhece. Irmão, siga a orientação do mestre. Se o mestre mandou você ir para a direita, vai para a direita. Se o mestre mandou você lançar a rede na direita, lança a rede. Faça como Pedro na primeira pesca, aleluia, conforme a tua palavra eu farei, aleluia. Quem quer ser abençoado segundo a palavra de Jesus? Então não saia da direita, nem para a direita e nem para a esquerda. Fique na sua posição.
não desanima, viu? Cada dia se santifique mais, cada dia se lave-se mais, cada dia busque mais da presença de Deus. E pode ter certeza que as bênçãos de Deus, todas prometidas, virá, aleluia, ao seu encontro, e você será mais do que abençoado em Cristo Jesus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Voluntariedade. Voluntariedade. Não é para todo mundo. Voluntariedade é para quem tem competência. Voluntariedade é para quem tem amor no coração. Voluntariedade é quem sente a chamada de Cristo no coração e a chama arde. Possivelmente o Senhor está te chamando para ser pescador de almas. Possivelmente o Senhor está ardendo no seu coração para ser pescadores e ganhadores de homens. Aleluia. Vinde, aleluia. Oh glória. O Senhor coloca a mão sobre a cabeça de Pedro e disse: olha, de hoje em diante eu tenho determinado para você que você vai ser ganhador de homens. Jesus também determina para você nesta noite, se você ainda não é ganhador de almas, o Senhor, aleluia, te chama para você ser ganhador de alma. Hoje acende a chama no seu coração, aleluia. Quantos podem dizer conforme a tua palavra, Senhor? Eu farei, Senhor. Sabe o que eu estou dizendo, irmão? Conforme a tua palavra é desafiar as coisas lógicas da vida. Eu me lembro da pastora Dileia, certa feita, alguém na Avenida Mateu Bey, ela começa a falar de Jesus na Avenida Mateu Bey, parece em frente ao Banco do Brasil. E daqui a pouco ela começa a falar de Jesus, só que ela não perde a oportunidade. Quando ela não perde a oportunidade, pergunta para a pessoa: você quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Aí a pessoa olha e fala assim: eu quero. Posso orar por você? Lá no meio da Mateu Bey mesmo, a pastora Guilherme com a mão na cabeça e orando para a pessoa, aleluia, orando para aquela pessoa naquela oportunidade. Irmã, ser ganhador de alma é desafiar a lógica humana. É todo mundo dizer que não tem mais jeito, aleluia. Mas nós que cremos, nós sabemos que tudo é possível, aleluia. Para os que creem, aleluia, vidas podem ser transformadas. Para mim pode ser impossível, mas para o meu Deus é possível, aleluia. Oh glória. Então o papel seu é de ministrar, aleluia. Pode ser impossível para você, mas o seu Deus tem poder de fazer coisas boas, aleluia. O impossível, possível. Ó, pastor, eu não vou falar não, porque eu não tenho esse negócio. Então Jesus está te chamando, aleluia. Jesus está te chamando para você falar, aleluia. E Ele se encarrega pelas palavras, aleluia. Mas fale somente, só faz o que Ele vos disser. Não vale pela emoção humana, fale somente o que Jesus colocar na sua boca. Só faz o que Ele te disser, aleluia. E pode ter certeza que a bênção no seu ministério, aleluia, vai ser de forma sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, aqui foi ministrada essa palavra, Senhor. Palavra de unção, Senhor. Palavra de glória que eu sinto, Senhor. A tua unção sendo repartida na vida da tua igreja, Senhor. Jesus querido, essa pessoa que está aqui, Senhor, e ela muitas das vezes, Senhor, já disse que não sabe por causa de vergonha, não deixa ela falar. Senhor Jesus, agora, Senhor, através do teu Espírito Santo, como, aleluia, um fogo que consome tudo que não me atrai, vai até essa pessoa agora, Senhor, aleluia, e acende a tua chama, Pai, sobre essa vida, Senhor. Jesus querido, capacita essas pessoas, Senhor, para ser ganhador de alma, em nome de Jesus, aleluia. Eu te agradeço, Senhor, pela vitória da tua igreja, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece.
Uma semana de bênção, uma semana de vitória para todos os irmãos. Que o grande amor de Deus. Pode continuar. E a das consolações do Espírito Santo estejam com todos Nós. Sobre todos nós. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. E nós, a bênção apostólica não precisa ser sempre da mesma forma. Tá bom, irmão? Glória a Deus.